Olá, então continuando aqui a nossa aula sobre determinantes, a gente vai falar agora sobre a definição formal, né, do determinante. Então a ideia básica é que o determinante é um detector de singularidade, né? Se o determinante é zero, a matriz é singular, né? E se a matriz é singular, o determinante é zero. E também o determinante está ligado à ideia de volume, com sinal, do objeto geométrico gerado pelas colunas da matriz A. Então, é uma ideia geométrica bem interessante também. Por exemplo, a gente viu também que no caso de uma matriz 2 por 2, o determinante é calculado por essa regra aqui, né? Você multiplica os elementos da diagonal principal e subtrai o produto dos elementos da diagonal secundária, AD menos BC. A gente viu também a fórmula para o caso n igual a 3, que é essa de cá, né? A gente viu em duas versões, né? Essa aqui é o desenvolvimento dessa. Mas a gente pode se perguntar, né? E aí, como é que é o caso para uma matriz 4 por 4 ou 5 por 5, não? Uma matriz de dimensão maior? Como a gente pode encontrar uma fórmula para o determinante? Então, a gente tem duas ideias para chegar nessa fórmula geral, né? A primeira ideia usa essa noção de recorrência, ou seja, vamos parar para pensar um pouquinho aqui. Eu vou reescrever aquele determinante 3 por 3, ao invés de usar letras A, B, C, D, E, eu vou usar aqui as entradas da matriz indexadas, né, para a gente tentar enxergar o padrão, né? Então, usando aquela fórmula que a gente viu para a matriz 3 por 3, a gente expressa o determinante 3 por 3 como uma soma de umas parcelas que envolvem determinantes de ordem 2. Então, essa que é a ideia de recorrência, né? É expressar o determinante de uma matriz 3 por 3 como precisando calcular 3 determinantes 2 por 2. Tá ok? Então, a gente pode tentar pegar essa ideia aqui e passar para uma matriz 4 por 4. Quer dizer, a gente vai fazer isso e tentar ver se essa fórmula tem o mesmo significado que a gente quer que o determinante tenha, tá ok? Então, a gente primeiro vai tentar enxergar um padrão e depois verificar que esse padrão de fato funciona. E o padrão aqui é o seguinte, veja se vocês conseguem enxergar. Eu tenho aqui, ó, esses números que aparecem aqui são os elementos aqui nas entradas da primeira linha, A11, A12, A13. E esse determinante aqui, ele vem de onde, né? A ideia é que esse determinante aqui, ó, 2 por 2, ele é obtido da matriz original, excluindo a primeira coluna e a primeira linha. Quando você deleta, né, quando você exclui a primeira linha e a primeira coluna, você vai obter esse subdeterminante aqui. A22, A23, A32, A33, né? Da mesma maneira, esse subdeterminante aqui, esse determinante aqui, melhor dizendo, ele é obtido como? Quando você exclui a linha e a coluna que contém esse elemento A12 aqui. Eu tenho um A12 aqui, quando eu excluo a coluna dele e a linha dele, eu obtenho A21, A23, A31, A33. A21, A23, A31, A33. Ok? E, finalmente, quando eu excluo dessa matriz aqui a entrada A13, eu excluo essa coluna e essa linha, eu obtenho A21, A22, A31, A32, A21, A22, A31, A32.
E tem um detalhezinho que talvez você esteja vendo também, que os sinais estão se alternando, né? Eu tenho um sinal positivo aqui, negativo, positivo. Então, esse é o padrão. Vamos ver como é que ele funciona para uma matriz 4x4. Então, no caso aqui da matriz 4x4, né? Eu posso olhar aqui, eu vou pegar os elementos da primeira linha, A1, A12, A13, A14, A1, A12, A13, A14, com os sinais alternados, né? Mais, menos, mais, menos. E cada determinante desse aqui, como é que eu obtenho ele? Excluindo da matriz original as linhas e colunas que contêm essa entrada 1 aqui. Então, por exemplo, se eu excluir a primeira linha e a primeira coluna, que são as linhas e colunas que contêm o A1, eu vou obter A22, A23, A24, A22, A23, A24, A32, A33, A34, A32, A33, A34, e assim por diante. Da mesma maneira, por exemplo, esse determinante aqui, ele é obtido excluindo da matriz original o elemento A14. Tá? Então, tem aqui A14, quando eu excluo ele, excluo a linha dele e a coluna dele, eu obtenho A21, A22, A23, A21, A22, A23, A31, A32, A33, A31, A32, A33. E assim, né, sucessivamente. Tá ok? Então, essa é a ideia de um padrão que a gente pode buscar para tentar definir o determinante de uma matriz 4x4. Então, vamos aplicar essa ideia para ver onde é que a gente chega, né? Vamos considerar essa matriz aqui. E calcular o determinante dessa matriz 4x4. Então, vamos considerar essa primeira linha aqui, né? Então, a gente vai multiplicar 1 por esse subdeterminante, menos 2 por esse subdeterminante que eu obtenho quando eu excluo a primeira linha e a segunda coluna. Então, vai ser uma coisa assim, menos 4, 2, 1, 0, 6, 1, 1, menos 2, 0, né? Então, é isso aqui. A gente obtém este elemento multiplicado por essa submatriz, com sinal positivo, e este segundo elemento com sinal negativo, multiplicando o determinante aqui, menos 4, 2, 1, 0, 6, 1, 1, menos 2, 0, que é o que eu obtenho quando eu excluo o 2 aqui, né? Excluo a coluna dele e a linha dele, fica menos 4, 2, 1, 0, 6, 1, 1, menos 2, 0. 1, menos 2, 0. E eu deveria ter feito também 0 vezes o subdeterminante aqui relacionado a essa entrada e 0 vezes o determinante relacionado a essa entrada. Só que, como eu estou multiplicando por 0, eu obteria 0 no final das contas. Tá ok? Então, isso aqui é uma lição muito importante, né? Quanto mais zeros uma matriz tem, mais fácil calcular o seu determinante. Tá ok? Então, continuando a conta aqui, se a gente fizer em separado aqui esse determinante, usando a regra de Sarrus, por exemplo, né, a gente vai obter menos 22. E se a gente fizer esse determinante, a gente vai obter menos 12. Então, 1 vezes menos 22 dá menos 22. Menos 2 vezes menos 12 dá mais 24. 24 menos 22, 2. Então, este determinante aqui, de uma matriz 4x4, a gente já sabe calcular, dá 2. Né? Então, basicamente, é o método que a gente vai usar para calcular determinantes de ordem maior do que 3. Né? 4, 5... Desculpe, isso é chamado de desenvolvimento de Laplace. Isso é chamado, né? Mas existe uma outra maneira, né? Uma outra maneira de fazer essa conta. Eu só vou dar uma ideia aqui,
ou seja, uma outra maneira de encontrar um padrão que a gente possa usar para definir o determinante. Então, a gente também, considerando aquela segunda forma de expressar o determinante, né? Que vem lá, é semelhante à regra de Sarrus aqui, né? Então, a gente pode encontrar um padrão se a gente considerar as permutações desses índices aqui, né? Então, isso é um pouco mais sofisticado, um pouco mais difícil de entender assim de primeira vista, mas matematicamente é a melhor maneira de tratar, definir o determinante, tá ok? Então, qual é a ideia aqui? A ideia é que a gente vai observar aqui, ó, que a gente tem quando a gente olha os segundos índices aqui dessas entradas, eu tenho 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 3, 2 e 2, 1, 3. Esses valores são o que a gente chama de permutações possíveis de 3 elementos, né? Então, a gente vai obter aqui, ó, as permutações de 3 elementos. Tá ok? O primeiro índice, os primeiros índices desses produtos aqui, né? Eles estão sempre crescentes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ou seja, os índices das linhas estão crescentes. E os índices das colunas estão variando conforme todas as permutações possíveis de 1, 2, 3. Então, essa aqui é a ideia. Um padrão, né, que a gente vê. E os sinais vêm de onde? Por que aqui tem mais e aqui tem menos? Bom, isso está ligado à noção de sinal de uma permutação, né? Ou paridade de uma permutação. Então, se vocês pararem para pensar um pouquinho, quando a gente permuta objetos, existem 2 tipos de permutação. Você sempre pode permutar os objetos fazendo transposições, né? Trocando 2 elementos de cada vez. E a gente tem permutações pares, quando você pode efetuar a permutação usando apenas um número par de permutações, e você tem essas permutações ímpares. Então, eu estou representando aqui estão as permutações ímpares em vermelho, em azul as permutações pares. Então, a ideia é que esse sinal que a gente aplica aqui, né, é positivo quando a permutação é par e negativo quando a permutação é ímpar. Eu sei que isso parece um pouquinho abstrato, e é abstrato, né? Mas é uma maneira muito interessante de definir determinantes, porque permite a gente provar várias coisas de uma maneira talvez mais fácil, tá ok? Então, usando essa ideia para um determinante 4x4, a gente teria que considerar todas as permutações de 4 números, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, eu posso permutar isso de quantas maneiras? 4 fatorial, que dá 24 permutações. Então, para cada permutação dessa, a gente vai fazer o produto. Então, por exemplo, esse A1, 2, 3, 4 que eu estou usando aqui é apenas uma notação para escrever aqui A11 vezes A22 vezes A33 vezes A44. Então, aqui eu tenho isso aqui, a permutação associada a esse termo aqui é 1, 2, 3, 4. A permutação associada aqui a este é 1, 3, 4, 2. Tá? Então, você vai fazer... Olha como é complicado calcular um determinante, né? Um determinante 4x4, você precisa fazer 24 contas de 24 parcelas, e cada parcela é o produto de 4 números. Em todas as maneiras, permutações possíveis, né? E também considerando permutações pares e permutações ímpares. Tá, uma pergunta: e se for uma matriz 5x5? Por esse caminho aqui, você teria que calcular fazer contas que envolvem 5 fatorial, que dá 120, né? 120 parcelas, e cada parcela com um produto de 5 números. Então,
é bem complexa essa conta aí de calcular um determinante quando o tamanho, a ordem da matriz cresce. A menos, é claro, como já expliquei antes, né, que a matriz tenha muitos zeros, né? Então, quanto mais zero a matriz tiver, melhor, porque esses produtos aqui, alguns desses produtos vão se anular. Tá ok? Bom, e como é que a gente fica para definir, então, eu dei exemplos aí de cálculo de determinante, desse padrão que a gente pode encontrar, tem duas maneiras, né? Duas ideias de encontrar o padrão, e de fato, as duas maneiras são equivalentes. Eu não vou demonstrar isso nesse vídeo, nem tem como, é meio complexo, mas isso tudo está no nosso livro texto, vocês podem pesquisar lá, né? Mas assim, a gente precisa dar uma definição, finalmente vamos chegar aqui à definição formal do que é como é que a gente calcula o determinante de uma matriz quadrada A, né? E para chegar a essa definição, a gente precisa de um conceito auxiliar, que é essa ideia de cofator do elemento AJ. Então, a gente vai denotar o cofator ΔIJ, né, do elemento AIJ, é o que? É um número que é da forma menos 1 elevado a I mais J, né, vezes o determinante de AIJ, onde AIJ é a matriz quadrada obtida de A, retirando-se a iésima linha e a jésima coluna. Beleza? Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil de ver. Então, pense nessa matriz aqui. O que é que a gente está considerando, né? Aquele número menos 1 elevado a I mais J é só uma maneira mais sofisticada de dizer que essa conta do determinante vai envolver um sinal que varia conforme a entrada da matriz que a gente está considerando. Ou seja, o cofator, o sinal do cofator vai variar conforme a entrada que a gente está na matriz, segundo um padrão de xadrez, de um tabuleiro de xadrez, não é isso? Então, menos 1 e mais J, vocês podem verificar que aqui se obteria um padrão assim. Quando o I é 1 e o J é 1, dá 1 mais 1, 2. Menos 1 elevado a 2, 1, que é positivo. Essa entrada aqui é entrada na linha 1, coluna 2. I1, J2. Então, 1 mais 2, 3, menos 1 ao cubo, menos 1. Tá? Então, você tem esse joguinho de sinais aqui que sempre vai ser um tabuleiro de xadrez, começando na entrada 1 com o sinal de mais. E daí por diante se alternando. Mais, menos, mais, menos. Tá ok? E o que vem a ser o cofator, né? Bom, você vai, por exemplo, considerando aqui o cofator associado à entrada 3, 2. Eu tenho essa anotação aqui, A3, 2, é a matriz que você obtém excluindo da matriz original a linha 3, que é essa de cá, e a coluna 2. Então, quando você deleta essa linha 3 e a coluna 2, você vai obter essa matriz aqui, né? 1, 0, 0, menos 4, 2, 1, 1, menos 2, 0. Ok? E o cofator é simplesmente o determinante dessa matriz, o cofator 3, 2, né, associado à entrada 3, 2, é o determinante dessa matriz, multiplicado por um sinal, que é dessa forma, que você busca olhando lá o tabuleiro de xadrez. Então, qual é o sinal que tem na entrada 3, 2? Na linha 3, coluna 2 é menos. Então, esse menos aqui vem para cá. Então, fazendo essa conta, o cofator associado à entrada 3, 2 é menos 2. Ok? Pronto. Finalmente, vamos chegar aqui à definição formal de determinante de uma matriz quadrada. Então, tem dois casos a considerar. Se essa matriz, né, é de dimensão n igual a 1, ou seja, ela só tem uma entrada. Então, o determinante dela é o valor o valor numérico de sua única entrada. Então, não tem muita dificuldade nesse caso, né? Mas, se n for maior do que 1,
a gente vai definir o determinante de A de uma maneira recursiva. É aquela ideia da recorrência, né? Porque, nesse caso, o determinante é o número dado pela soma dos elementos de uma linha ou coluna qualquer de A, previamente multiplicados por seus respectivos cofatores. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Mas um ponto importante é que esse valor numérico, esse determinante que a gente vai encontrar, não depende da linha ou da coluna escolhida. Isso é um fato bem interessante e que a gente precisa provar, né? No livro-texto provavelmente tem essa demonstração de que o determinante, por essa definição aqui, não depende da escolha da linha ou coluna que você está tomando. Tá? Então, vamos dar um exemplo aqui, uns exemplos concretos para a gente tentar entender como funciona isso. Né? Então, olha só, vou considerar aqui o caso n igual a 2. Eu posso, para calcular esse determinante 2 por 2, a gente já sabe quanto é que isso tem que dar. A gente já viu que isso tem que dar D menos BC. Mas usando essa definição que eu acabei de mostrar, como é que ela funciona? Eu posso escolher uma linha qualquer ou uma coluna qualquer. No caso aqui, vou escolher a primeira linha, AB, e vou fazer A vezes o cofator de A, que é esse aqui. O A está na entrada 1, 1, né? Mais B vezes o cofator associado à entrada B aqui, que é o delta 1, 2. Só que, quem é o cofator da entrada 1? Então, você vai eliminar, deletar o A aqui, né? A linha dele, a coluna dele, vai obter o D. Tá claro? E vai multiplicar pelo sinal da entrada aqui do A, que é o mais, no tabuleiro de xadrez. Então, vai ficar A vezes D. Tá? E eu vou ter aqui B vezes o cofator da entrada do B, que é o 1, 2. Então, quando eu tiro o B, a linha do B e a coluna do B, sobra o C. Tá ok? Só que o B está nessa entrada aqui. Ó. Então, o sinal dele no tabuleiro de xadrez é menos. Então, vai ficar B, o cofator aqui do B é menos C. Fazendo as contas, vai dar AD menos BC, que era o resultado que a gente já sabia que tinha que dar. Pelaquela definição anterior envolvendo área de paralelogramo, não é isso? Se a gente fizer aplicar essa definição na segunda coluna, por exemplo, aqui, né? BD, então vou ter B vezes o cofator de B, que está na entrada 1, 2, mais D vezes o cofator da entrada 2, 2. Tá? Então vai ser, quem é o cofator de B? Eu vou deletar a linha do B, a linha que contém o B e a coluna que contém o B, e vou obter C. Só que o B está na entrada negativa aqui, então vai ficar menos C. D e, continuando, D vezes o cofator do D, que é o 2, 2. Aqui, né? Quando eu tiro a coluna do D e a linha do D, sobra o A. Então, como o D, o sinal aqui no tabuleiro de xadrez é mais, fica mais aqui. Então, B vezes menos C mais D vezes A é a mesma coisa que AD menos BC. Então, isso é uma coisa meio mágica, né? Que a gente precisa demonstrar. Então, lá no livro texto deve ter essa demonstração. Bom, e no caso 3 por 3 também, a gente deve chegar no mesmo resultado que a gente conhece, né? Então, vamos fazer aqui só para dar mais um exemplo, né? Então, se a gente fizer aplicar a definição de determinante, essa definição por recorrência, né? Na segunda linha, que é a segunda aqui, D é F, eu vou multiplicar o D pelo cofator do D, o D está na entrada 2, 1, mais o E vezes o cofator do E, que é o 2, 2, mais o F vezes o cofator do F, que é o 2, 3. Então, qual é o cofator aqui? 2, 1.
né? Eu vou eliminar a coluna que contém o D e a linha que contém o D. Eu vou obter BCHI. BCHI. Esse D está nessa entrada aqui no tabuleiro de xadrez. Então, esse menos vem para cá. Acho que vocês pegaram a ideia. Vou fazer mais um aqui, né? O E vai multiplicar. Quem é o cofator do 2, 2? Do E aqui. Eu vou deletar a linha do E e a coluna do E. ACGI. ACGI. Qual é o sinal que eu tenho que aplicar aqui? O sinal no tabuleiro de xadrez da posição do E é mais. Ok? E o outro caso aqui, vocês já viram, né? O F multiplicando a BGH. BGH. Se a gente fizer essas contas aqui, usando o determinante 2 por 2, que a gente já viu no slide anterior, a gente vai obter essa expressão, que é exatamente a menos da ordem aí das parcelas, mas isso não altera, né? É exatamente o resultado que a gente tinha obtido antes. Tá ok? Então, pela regra de Sarrus, por exemplo. Então, a gente está vendo que no caso do determinante 3 por 3, tudo está batendo bonitinho, né? As várias definições que a gente deu. Finalmente, aqui vamos considerar o determinante de uma matriz 4 por 4, pela definição. A gente já tinha calculado isso aqui usando aquele padrão que a gente buscou, né? A gente viu que esse determinante deu 2, usando aquela ideia de padrão. Vamos verificar se a gente consegue calcular isso aqui também, chegar no mesmo resultado, fazendo um desenvolvimento, que a gente chama de desenvolvimento de Laplace, né? Em outra linha ou coluna. Vamos escolher qual linha ou coluna eu devo escolher aqui, né? No exemplo que eu fiz anteriormente, eu escolhi essa linha, né? Mas eu posso escolher qualquer outra. Seria conveniente usar essa linha aqui? A resposta é não, né? Porque essa coluna não tem nenhum zero nessa linha, melhor dizendo, né? Então eu vou usar, por exemplo, essa quarta coluna. Então, vou fazer as contas aqui na mão. Eu tenho um tabuleiro de xadrez aqui, 4 por 4, né? Vai ficar uma coisa assim, mais, menos, mais, menos, menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos, menos, mais, menos, mais. Tá ok? E ao fazer o desenvolvimento de Laplace aqui, nessa coluna, então eu teria 0 vezes o cofator dessa entrada aqui, né? Só que como é 0 vezes qualquer coisa, eu não preciso fazer a conta. Então essa que é a ideia. A gente então pode considerar o 1 vezes o cofator associado a essa entrada onde ele está. Ele está em que linha, que coluna? Na linha 2, coluna 4. Mais a próxima entrada é o outro 1, cujo cofator associado aqui está na linha 3, coluna 4. Ok? Então, basicamente, a gente vai calcular agora esse determinante aqui. Quando a gente exclui a linha 2 e a coluna 4, linha 2, coluna 4, eu vou obter o quê? Um determinante 3 por 3. O sinal é positivo aqui, né? Essa entrada aqui, 2, 4. No tabuleiro de xadrez está positivo. Então, vai ficar 1, 2, 0. 0, 4, 6. E 1, 3, menos 2. Mais o que? O 1
1 vezes qualquer coisa dá qualquer coisa, o cofator da posição 3, 4, que é essa de cá. Aqui no tabuleiro de xadrez está com sinal negativo, então eu vou colocar aqui, ao invés desse sinal de mais, um sinal de menos, não é isso? E qual é a submatriz que eu obtenho, né, quando eu elimino essa entrada aqui? Vou obter 1, 2, 0. Menos 4, menos 1, 2. E 1, 3, menos 2. Então, como eu escolhi essa coluna aí, que tem 2 zeros, eu só preciso calcular 2 determinantes 3 por 3. Que aí eu posso usar a regra de Sarrus ou fazer de cabeça também, porque eu sei fazer de cabeça. Então, eu vou fazer aqui, ó, 1 vezes 4 vezes menos 2 dá menos 8. 2 vezes 6 vezes 1 dá 12. Tá? Aí tem um zero que não vai contar. E nas diagonais secundárias eu obtenho 0, menos 18 e 0. Tá? E aqui o segundo determinante eu vou obter na diagonal principal menos, 2, tá? 4, 0, 0, 6, menos 6 e menos 16. Tá? Depois vocês fazem com mais calma essa conta, mas eu fazendo de cabeça aqui, eu cheguei a... Esse resultado todo tem que dar 2, né? Então, vamos lá. Menos 8 mais 12 dá 4. Menos 18 menos 14. E aqui eu tenho 12 mais 4, 6. Menos 6 é 0, desculpe. Menos 16 com menos, então eu tenho 16 mais 16, não é isso? Menos 14 mais 16, 2. Que é o mesmo resultado que a gente tinha obtido anteriormente. Então é isso. É assim que a gente calcula determinantes pela definição. A gente vai ver que existem outras formas de calcular determinantes, principalmente se a gente souber mais propriedades dos determinantes, né? A gente pode facilitar o cálculo de determinantes. Então, isso que a gente vai ver no próximo vídeo, né? As propriedades adicionais aí do determinante.